Aí eu mando separado. Boa noite, paz do Senhor Jesus seja com todos. Então, abre a sua Bíblia, nós já oramos, já ouvimos testemunho. Abre a sua Bíblia em Efésios 2. Vamos lá, juntas. Se alguém desejar ler, pode ficar à vontade. Ô, Diana, hoje eu quero ler. Pode ler, fica à vontade, tá bom? Olha, do pecado para a salvação pela graça. Glória a Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, o quê? Da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aqui, desse versículo, né, do 1 ao 3, está falando desse pecado. Gente, o homem, a condição do homem é desesperadora sem Deus. A minha condição, a sua condição é desesperadora sem Deus. Então, Paulo, ele fala aqui, né, que esse é o retrato da humana, da condição humana universal. É o retrato de todo mundo, pecador. O pecado não é somente uma enfermidade que alguns contraem e outros não. O pecado não é somente essa enfermidade que uma pessoa tem, a outra pessoa tem. Não. O pecado, ele é algo que todo ser humano está envolvido e de que todo ser humano é culpado. Todos nós somos culpados. Todos nós carregamos esse pecado, né? Mas nós aqui temos Jesus. Mas aqui Paulo está falando do pecado para a salvação pela graça. O pecado não é uma simples erupção esporádica, mas o estado, a condição universal. É aqui no Brasil, é nos Estados Unidos, é no Japão, todo ser humano tem o pecado. Então, Paulo, ele fala sobre alguns fatos. Olha, o homem está morto, no versículo 1. Mortos nos vossos delitos e pecados. Né? A pessoa morta, ela não vê, ela não ouve, ela não sente, não tem fome, não tem sede. A pessoa não sente, não faz nada. Nós sabemos disso. Então, a pessoa morta espiritualmente não tem percepção para as coisas espirituais, ou seja, ela não tem gosto, não tem fome da palavra de Deus, não tem sede de Deus. Uma pessoa morta espiritual, ela não sente Deus, ela não tem fome do Senhor, ela não vê Deus em nada, porque ela está morta espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente não tem apetite, não tem desejo de ler a Bíblia, não tem desejo de orar, não tem apetite pelo Senhor. Isso é enfermidade, morte espiritual. Não tem prazer nas coisas lá do alto. As iguarias do banquete de Deus não lhe pertencem. Não tem prazer. O indivíduo morto em suas transgressões e pecados não se deleita no nosso Deus. É isso que acontece. Aquele que está morto não deleita no Senhor. Não tem prazer. Então, a causa da morte é o pecado. As transgressões. O pecado é a causa dessa morte. Então, nós podemos entender que o salário do pecado é a morte. Morte é o quê? É separação. Da mesma forma que a morte separa o corpo da alma, se a pessoa morreu, ela não sente, a morte espiritual separa o homem de Deus. Nós vemos, né, Isaías 59, lindo o primeiro versículo. A gente escuta, nossa, glória a Deus, a gente lê. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Então, as mãos do Senhor estão assim, ó, estendida, e seus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir. A gente lê esse versículo e fala assim, então as mãos do Senhor estão estendidas para mim. Deus está com os ouvidos atentos para mim. Sim, ele está. Mas o versículo 2, o que fala?
que está escrito no versículo 2? Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, ele não vai ouvir. A morte espiritual é isso. Separa o homem de Deus. A fonte da vida. É isso que a morte espiritual faz. A pessoa não tem desejo de Deus, não quer clamar ao Senhor, não tem desejo de dobrar o joelho e orar, porque está morto espiritualmente. O Senhor Jesus ressuscita hoje. Como Ezequiel 37, ele viu um vale de ossos secos, e Deus falou com ele, profetiza, Ezequiel, e ele profetizou vida, veio carne, nervos, né? Os ossos se juntaram, e ali levantou um grande exército. E nós somos mulheres que Deus levantou para profetizarmos vida no nosso lar. Aquele que está morto espiritualmente, o Senhor vai ressuscitar no nosso lar. Se é nós que estamos passando por esse momento, o Senhor vai ressuscitar hoje. Esse é o Deus que nós servimos. E nós vemos ainda no versículo 2, que andaste outrora segundo as coisas deste mundo, segundo o príncipe da potestade, ou seja, o homem que é desobediente, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do ponteiro do ar, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, tem algumas forças que levam o homem a essa desobediência. O mundo, o diabo e a carne. Que levam as pessoas à desobediência. Nem tudo é o diabo. Não. Nem tudo é o diabo. Nós vimos que o mundo pode levar a pessoa à desobediência. Quando a pessoa ama mais o mundo do que ama Deus. A palavra do Senhor fala em João, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo faz a pessoa cair nessa desobediência. O diabo faz a pessoa cair nessa desobediência. E a carne, o desejo da carne. Então, o mundo aqui não é o sinônimo da natureza criada. O mundo é o sistema que pressiona cada pessoa a confrontar os seus valores. Isso que refere o mundo. É o sistema que faz você confrontar os seus valores, que os princípios, nós temos princípios e valores. Então, isso faz a pessoa ser desobediente. E nós vemos também que nesse versículo que o homem é depravado, seguindo os desejos carnais, foi o que nós acabamos de falar, fazendo a vontade da carne e da mente. É o que nós temos visto hoje em dia. O que nós temos visto hoje em dia? As pessoas pregam o quê? Ah, segue seu coração. O importante é ser feliz. Não, 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 não. Não é isso que a palavra de Deus está nos falando. Quem segue o coração é enganoso. Vai seguir o quê? Os desejos da carne e da mente, que é o que está falando aqui. O homem não convertido, ele vive para agradar a vontade da carne, os desejos da carne. É o que está falando aqui. Paulo está orientando. Nós devemos tomar cuidado e sobre tudo que se deve guardar. Guarde o quê? Guarde o seu coração. Provérbios 4, 23. Guarde o coração. Então, não devemos seguir os nossos pensamentos, os desejos da carne. Pois as ações são pecaminosas, porque os desejos são pecaminosos. É uma luta constantemente. Até aqui nós podemos usar a técnica DCD que nós aprendemos do Dr. Augusto Cury. Vem o pensamento. O desejo da carne. Opa, vou duvidar desse pensamento, porque isso aqui é obra da carne. O que importa? Eu agradar a minha carne ou agradar a Deus? Aí vem, duvide desse pensamento, critique esse pensamento e determine, eu vivo para agradar a Deus. Eu sou imitadora de Cristo, então eu posso servir o Senhor. Porque nós não queremos andar no pecado. E outro, que é o versículo 3 ainda, que fala que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? Que o homem já está condenado. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais, como eles eram. O homem não convertido por natureza é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada. À parte de Cristo, o homem está morto por causa do seu pecado, escravizado pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Foi o que nós falamos, as três causas da desobediência.
O mundo, o diabo e a carne. Então, além de estar condenado sob a ira de Deus é sua reação pessoal frente a qualquer pecado. Porque o nosso Deus, ele é santo, gente. O nosso Pai, ele é santo, ele não vai com pecado. Quando o Senhor Jesus estava lá, no Getsêmani, que ele falou, Pai, passa de mim esse cálice. Eu sempre imaginava, muitos anos atrás, né, quando a gente não lia mais, a gente lia menos a Bíblia, que Jesus sofreu ali gotas de sangue, ele suou gotas de sangue, porque eu imaginava que ele, sendo Deus, ele já sabia o que ele ia passar. Eu imaginava que ele já sabia quantas chicotadas ele ia levar, que ele ia ter que carregar a cruz, que ele ia morrer. Isso foi doloroso, sim, mas o mais triste para Jesus foi por quê? Porque naquele momento ele ficou desamparado pelo Pai. Sabe por quê? E Jesus falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali, o pecado que Jesus carregou, o meu pecado, o seu pecado, fez separação ali naquele momento. Porque Deus, ele é santo. Mas Jesus, ele carregou o nosso pecado. Ele ficou alguns instantes separado do Pai por causa de mim e de você. Mas o nosso Jesus, ele carregou o nosso pecado. Mas ele ressuscitou. E ele nos deu essa graça. Nós sermos redimidas. Então, o pecado é o quê? A pessoa desobedece por causa do mundo, do prazer da carne e por causa do diabo. Então, a ira de Deus é essa, a sua reação pessoal é frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. É a sua repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. Tudo que conspira contra o Senhor, ele tem repulsa, né, contra a santidade dele. Então, o mundo, nós já falamos, que é as coisas, né, que nós não devemos amar o mundo, é o sistema que faz você perder os seus valores, os seus princípios. O diabo é o príncipe da potestade do ar, e a carne é o desejo. Vamos lutar contra esse desejo de pecar contra o Senhor. Estávamos mortos por natureza, filhos da ira, mas o Senhor Jesus nos deu essa graça de estarmos hoje na presença dele. Versículo 4, vamos continuar. Se alguém deseja comentar algo, também pode levantar a mãozinha, tá? Fica à vontade. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Ó, é o 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nossa, isso até arrepia. Ele é rico em misericórdia e ele nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, pela graça sois salvos. Ontem nós falamos, você não é salva porque você é bonitinha, você não é salva porque você é boazinha, você não é salva porque você faz boas obras, mas quando nós somos salvos pela graça do Senhor, nós praticamos boas obras. Quando nós entendemos que ele nos amou primeiro, nós amamos também o próximo. Quando nós entendemos que ele nos salvou, a obra dele por nós naquela cruz, o Senhor nos amou tanto que enviou Jesus. Nós vivemos esse momento, olha que lindo, nós estamos aqui. Por quê? Porque nós entendemos que o seu amor é maravilhoso e pela sua graça, ele nos salvou. É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia dele. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que andássemos nelas. Somos redimidos pelo Senhor. Deus oferece vida aos mortos, libertação aos cativos, perdão aos condenados, é isso que o Senhor oferece. E o amor dele é tão grande para conosco, que ele nos ofereceu essa vida. Deus nos amou, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, por natureza, Deus é amor, por natureza. Mas o amor de Deus na relação com os pecados transforma em graça e misericórdia.
Ele não olha para nós, né? O Senhor Jesus tem até um livro aqui, Manso e Humilde, que o Senhor Jesus não chega perto de nós com o nariz tampado por causa dos nossos pecados, não. Ele é tão misericordioso, a sua graça é tão grande que ele nos alcançou. Ele nos escolheu. Ele é rico em misericórdia, em graça. É esse o nosso Deus. Ele nos ressuscitou. Estando nós ainda mortas pelo pecado, ele nos ressuscitou. Nos deu vida juntamente com Cristo. Olha que lindo esses versículos. Deus nos exaltou e nos ressuscitou juntamente com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Com quem? Com o nosso Senhor Jesus. E Deus nos guardou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, pelas obras dele. Não é por nós, para que ninguém tenha orgulho. O último propósito de Deus em nossa salvação é que, por toda a eternidade, a igreja possa glorificar a graça dele. É tudo sobre ele, nada sobre nós. É tudo sobre o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que versículos lindos. Agora aqui vem o tema: os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Aqui nós somos gentios, né? Jesus, quando ele veio, a obra era para os judeus, mas os judeus o rejeitou. E ele, nos chamou, ele nos amou, ele nos escolheu, e essa graça é sobre nós também. Pois somos feituras dele, criada por ele. A palavra feitura quer dizer poema. Que lindo! Somos a obra da arte de Deus. Nós somos a obra da arte de Deus. A obra de arte. Obra-prima do Todo-Poderoso. Olhe para você. Vocês lembram que eu falei? Contemplar o belo é olhar no espelho também. Você é obra-prima. É obra-prima, o Senhor que te formou, que te criou. É obra de arte do nosso Senhor. É a nova criação. Não criamos a nós mesmos. Não produzimos vida em nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus em nós. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue. Estávamos longe, mas agora nós fomos aproximados. Né? Deus trabalha através de nós. Gentios, não tínhamos esperança, éramos perdidos sem Cristo, mas pelo sangue nos uniu novamente ao Senhor. Pelo sangue, olha, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, o Senhor, ele reconciliou. O sangue de Jesus nos aproximou do Pai. Ele é a nossa paz. De ambos, ele fez um judeu e gentio. Hoje não tem essa diferença, somos todos um. Ele derrubou essa barreira, nessa parede da separação. Ele derrubou isso. Aboliu a carne ali dos mandamentos e tal. E reconciliastes ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de quê? Da cruz. Destruindo por ela a inimizade. Foi o que eu acabei de dizer. Destruindo a inimizade entre os judeus e os gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus! Então, a unificação. Nós não somos mais estrangeiros, somos unidos.
Nós somos unidos, membros da família de Deus, nós somos membros da família de Deus. Não existe membra por ser mulher, mas nós somos membros da família de Deus. Templo é o Espírito Santo que opera na sua vida. Esse Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo que intercede por mim e por você, que nos selou, que nos comprou, que Jesus nos comprou, o Espírito Santo nos selou a garantia que somos habitação dele, do Pai. Glória a Deus por essa palavra. Então, amadas, que o Senhor Jesus possa colocar essa palavra no nosso coração. Nós fomos criados por Jesus para as boas obras, preparadas por Deus para que andássemos nela. E é a graça e a misericórdia do Senhor que te alcançou, que me alcançou. Então, nós entendemos que não é as obras que nos salvam, mas é a fé. Mas quando nós somos salvos pela fé, nós praticamos as obras. Praticamos boas obras diante do Senhor. E é isso que a Kelly está fazendo, praticando, falando do amor do Senhor até no leito do hospital, diante de uma cirurgia. E é isso que você e eu devemos fazer, onde nós passarmos, falar do amor do Senhor, não sermos o que? Egoísta. Ah, eu já sou salvo, então tá bom. Não, não só para nós, é para todos. Jesus morreu para todos. Muitos estão mortos espiritualmente, então quem está morto, ele não consegue ouvir nem ver, não consegue abrir os olhos, não consegue sentir Deus em nada, só vive reclamando, murmurando, não vê Deus em nada, mas nós, o Senhor que nos ressuscitou, Ele nos chamou, então nós vemos Deus em tudo, nós podemos contemplar o Senhor, sabemos que o Senhor Ele tem cuidado de nós, isso mesmo, vá e pregue boas obras, boas novas, né? É tão lindo que o Senhor fez essa unificação. É tão lindo que o Senhor, Ele nos uniu. É tão lindo que o Senhor, Ele nos amou. Esse versículo, olha, é um versículo que nós devíamos decorar. É um versículo que nós devíamos decorar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, versículo 8. E do amor, qual versículo que é? Alguém deseja comentar algo? Jenny, esse É versículo que nós fomos aproximando. esse Pode versículo é falar. um dos mais importantes, né, da Bíblia, esse 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí no 10 ele já fala que somos feituras de Deus, criados para as boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Igual somos justificados diante de Deus pela fé. Somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver nossa fé, mas os homens só podem e devem ver nossas obras. Então, muitas vezes a gente prega pelo testemunho, às vezes nem precisamos usar palavras, né? Ou não podemos usar, né? Então, eles veem a gente, as nossas boas obras. É isso aí. Glória a Deus, obrigada pela contribuição. É isso mesmo. Pela fé nós somos salvos. Mas aí, depois que nós entendemos, nós aceitamos e sabemos que nós somos salvos, aí nós temos que o quê? Praticar as boas obras. Porque o mundo lê a Bíblia através da sua vida, através da minha vida. Então, essas boas obras que a gente pratica é uma pregação. O mundo precisa ver. Mas não é por elas que você é salva, que eu sou salva. É pela fé. Pela fé. É pela fé. É pela graça do nosso Senhor. É pela misericórdia do nosso Senhor. Mas alguém deseja comentar? Ah, é o versículo 4, que eu falei que todo mundo também tem que decorar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Glória a Deus, versículo 4, é a misericórdia dele, é a graça dele, porque ele é amor. Ele é amor. E a sua graça, a sua misericórdia nos salvou. A fé. Glória a Deus. Gente, como esse Jesus é maravilhoso. Eu agradeço cada uma de vocês. Mudamos o horário hoje e ainda vocês estão aqui. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente cada uma de vocês e que essa palavra possa ficar aplicada.